Olá, que a paz de Jesus esteja contigo. Sejam bem-vindos ao canal Conhecer Jesus, o seu canal onde Jesus é o tema central. Sou Rodrigo Andrade e esta é a primeira da série de mensagens em que estaremos conhecendo Jesus um pouco mais, e sempre de acordo com as narrativas bíblicas, as quais o nosso Salvador é mencionado, buscando trazer uma aplicação para as nossas vidas. E para começar, nada melhor do que abordarmos a importante questão sobre qual o Jesus que verdadeiramente conhecemos. O Jesus da Bíblia ou o Jesus fake, falsamente ensinado por variadas motivações? Fique conosco e nos próximos minutos estaremos tratando deste importante questionamento cuja resposta, ou até a sua falta de resposta, tem um impacto em toda a humanidade. Saber quem é Jesus é importante, principalmente para as nossas vidas. Concordam? Gostaria de destacar que a resposta a esse questionamento não deve limitar-se a uma biografia da pessoa mais importante da história da humanidade, que andou nesta terra, mas sim uma abordagem de quem foi Jesus, o que ele fez e a diferença que isso faz para cada indivíduo e para o mundo. Conhecer Jesus é importante para você? Pare e pergunte-se o quão importante é conhecer melhor aquele que tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho, que nos deu o direito de nos tornarmos filhos de Deus. Não quero impor a política do medo, mas faço minhas as palavras do pastor Luciano Subirá, que diz que devemos ter como motivação sempre o amor para nos aproximarmos de Deus. Mas o temor tem sua importância também, pois ele deve sempre servir como um paraquedas reserva. Você não prefere usá-lo, pois usa sempre o grandão principal, mas é sempre bom ter o paraquedas reservas lá em seu lugar, pois se for necessário utilizá-lo, ele estará pronto para salvar sua vida. Reforço mais uma vez aos irmãos a importância de se conhecer a Jesus, pois a falta de conhecimento de quem é Deus tem consequências gravíssimas. E isso não é mero achismo meu, mas é o que a Bíblia diz na carta do apóstolo Paulo, enviada aos cristãos em Tessalônica. Leiamos 2 Tessalonicenses de 1, de 8 a 12. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Isso acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que crerem, inclusive vocês que creram em nosso testemunho. Conscientes disso, oramos constantemente por vocês, para que o nosso Deus os faça dignos da vocação e com poder cumpra todo bom propósito e toda obra que procede da fé. Assim, o nome do nosso Senhor Jesus será glorificado em vocês, e vocês nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Assim, podemos observar que o alerta de Paulo é semelhante ao tratamento que a sociedade disponibiliza para aqueles que tentam justificar a falta de conhecimento da lei para justificar a prática de seus atos errados e ilegais. Sobre esse princípio, no Brasil, ninguém pode, com relação à lei, alegar desconhecimento. De acordo com o artigo 3º da Introdução ao Código Civil, ninguém se escusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. Desta forma, concordemos que no grande dia
nós não poderemos nos justificar diante de Deus alegando que Ele não se revelou a nós de forma que pudéssemos não pecar, que pecamos sem saber que estávamos pecando, pois essa falta de conhecimento de Deus já é motivo para gerar punição ao homem, visto que Deus enviou Jesus para nós, habitando aqui na terra no meio dos homens, se fazendo homem sem deixar de ser Deus, para revelar para o homem quem verdadeiramente é Deus. E a nossa justificação diante de Deus só podemos alcançar mediante o conhecimento de Cristo, mediante única e exclusivamente recebendo a Cristo como seu Salvador, que é nos concedido mediante a graça de Deus. Antes de nos aprofundarmos no nosso assunto de hoje, peço aos amados aqui um pequeno espaço para lhes dizer que eu criei este canal Conhecer Jesus com a finalidade de trazer uma série de mensagens, review, indicações de livros que ajudarão a tornar Jesus cada vez mais conhecido por todos nós, mais íntimo, nós que somos sua morada aqui nesta terra. Portanto, antes de continuarmos, curta, compartilhe, marque o sininho para receber as notificações e deixe seu comentário sobre o que em Jesus você tem mais interesse em saber um pouco mais e me ajude a fazer Jesus cada dia mais conhecido por todos nós. Depois dessa licença que eu pedi para os amados, voltemos à palavra de hoje, que tratará da importante questão sobre qual Jesus que verdadeiramente conhecemos, o Jesus da Bíblia ou o Jesus fake, falsamente ensinado por variadas motivações. Inicialmente, falemos um pouco sobre o Jesus fake que alguns ensinam, seja com o intuito de diminuir a sua pessoa a um mero grande homem, seja para tirar proveito financeiro ou para obtenção de poder, como queria Simão o Mágico, na passagem de Atos 8, de 1 a 9, em que objetivava ambos com o uso do poder que há no nome de Jesus. Fiquemos atentos para não estarmos se aproximando de um falso Jesus, que existe apenas nos discursos gananciosos de alguns falsos profetas. Aqui merece destaque as palavras do pastor e escritor Timothy Keller, em seu livro Igreja Centrada, sobre o perigo do falso cristianismo. Diz o autor: o cristianismo torna-se um meio de satisfazer as necessidades, em vez de um meio de transformar a pessoa na imagem de Cristo. Uma abordagem que bem ilustra a intrigante questão do verdadeiro conhecimento de quem é Jesus pode ser vista em um breve prefácio de N.T. Wright em seu livro Simplesmente Jesus. Nele, o autor diz, vejamos, vou pegar o próprio livro aqui para ler essa passagem. Esse livro aqui, ó, muito bom por sinal. Com Jesus é fácil ser complicado e difícil ser simples. Parte da dificuldade é que Jesus foi e continua sendo muito mais do que as pessoas imaginam. Muitos cristãos, ao ouvirem sobre alguém fazendo pesquisas históricas acerca de Jesus, começam a se preocupar de que ele emergirá como um Jesus menor e menos importante do que esperavam. Diversos livros oferecem precisamente isto: um Jesus sob medida, como grande mestre moral ou líder religioso, nada além de um grande homem. Hoje em dia, cristãos normalmente reconhecem esse reducionismo e resistem a ele. Todavia, passei a acreditar cada vez mais que devemos nos preocupar
exatamente pela razão oposta. Jesus. O Jesus que podemos descobrir se realmente o procurarmos é maior, mais intrigante e mais radical do que eu, você e a igreja jamais imaginamos. Aqui, N.T. Wright foi cirúrgico e eu concordo que Jesus é maior do que qualquer descrição que possamos fazer de sua pessoa. Mas naquilo que nos foi revelado pelas Escrituras é que temos como fonte para procurarmos conhecer melhor a Jesus e tudo o que ele representa para nós. A espera da sua vinda, desde a criação do mundo, sua vinda, seus ensinos e a redenção operada por Jesus para todos nós. Isso que devemos conhecer. Cada assunto deste, eu neste canal Conhecer Jesus, procurarei abordá-los ponto a ponto. Assim, sabemos que muitos conhecem a Cristo e ainda assim não conhecem o que podiam conhecer dele, nem veem como deveriam vê-lo. O verdadeiro Jesus da Bíblia é revelado em sua divindade, mas veio habitar entre nós como um homem em carne e osso, para pagar o preço pelo resgate, pelo nosso resgate e nova aliança. Meus amados, o primeiro princípio para conhecer Jesus é interpretarmos a verdade espiritual que é ensinada por Cristo com uma mente e um olhar espiritual, não de maneira material ou física. Mas podemos ser levados a pensar, não consigo, isso é muito difícil para eu poder entender. Mas não caia nesta armadilha que o diabo tenta colocar em sua mente. Repreenda esses pensamentos. No jardim, bastava Adão ter repreendido a serpente e ela seria derrotada, fugiria deles. Desta forma, para conhecer a Jesus, basta recebê-lo. Desde que suas palavras penetrem em sua mente e coração. Primeiro se preocupe apenas em recebê-lo. O resto, desde que o Espírito Santo fará, por meio do novo nascimento. Vejamos em João 16, de 12 a 13, na tradução da Bíblia pela Nova Versão Internacional NVI. Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Aqui, nesta passagem, Jesus dá umas últimas instruções aos seus discípulos e nos garantiu que nós seríamos guiados pelo Espírito Santo a conhecer a toda a verdade do Evangelho de Cristo. Novamente, trago as palavras do pastor Timothy Keller, agora em relação à obra do Espírito Santo em revelar a Jesus para nós. Diz Keller que a tarefa do Espírito Santo é revelar o significado da pessoa e da obra de Cristo, de tal maneira que sua infinita importância e beleza fiquem claras à mente e ao coração. Assim, podemos entender que primeiro recebemos a Jesus em nossas vidas e então ele nos concede a presença constante do Espírito Santo habitando em nós e nos revelando Jesus dia após dia, nos renovando a coragem, o amor, a alegria e o poder de termos a sua presença em nossas vidas. Já em relação ao novo nascimento, que é realizado em nós após recebermos a Cristo em nossas vidas, leiamos João 1, de 12 a 13 na NVI. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Nesta passagem, o apóstolo João
nos fala sobre um novo nascimento, realizado em nós quando recebemos a Cristo e seu resultado em nós, que é nos tornarmos filhos de Deus, não apenas criaturas, mas seus filhos. Isso é lindo demais. Isso nos proporciona a certeza de que precisamos conhecer mais a este Jesus, aquele que deu a sua vida em sacrifício por amor a cada um de nós. A morte de Cristo na cruz ocorreu para a nossa redenção, redenção de toda a humanidade. O seu sacrifício em nosso lugar foi para pagar o preço de nosso resgate e nos levar de volta à intimidade com o Pai. Uma preciosa exposição de Paulo a respeito da obra redentora de Cristo está em Gálatas 3, de 13 a 14. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isto, para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Se você ainda está se perguntando como conseguirá entender a todo este dito evangelho, que significa no original grego boas novas, eu lhe digo somente: podemos conhecer a Jesus com o entendimento dado pelo Espírito. Ao nos aproximarmos dele por meio do ouvir e ler a palavra de Deus. Vejamos Romanos 10, 17 na NVT. Portanto, a fé vem por ouvir, isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Esta passagem nos ensina que, consequentemente, a sua fé vem e crescerá ao ouvir, ter contato com a palavra de Deus, com as mensagens de Jesus. Concluindo, não tenhamos a mesma atitude errada daqueles que tiveram o privilégio de ouvir a verdade pela própria boca de Jesus naquela época. Mas boa parte do povo estava tão acorrentado à tradição religiosa que não era capaz de compreender as verdades espirituais que lhes eram ensinadas. Então, não esteja acorrentado por nada que o impeça de viver a plenitude de tudo que Deus tem para a sua vida. Obedeça a palavra de Deus unicamente a ela, pois te levará ao conhecimento do verdadeiro Jesus, que lhe dará vida em abundância e a paz que excede a todo entendimento. Assim como Jesus disse em João 14, 27, deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, não tenham medo. Meus amados, tenham descanso e venham conhecer mais a Jesus neste canal. Desfrutem verdadeiramente da paz de Jesus em suas vidas. Curta este vídeo se foi abençoado por ele, se você recebeu algo da parte de Deus. Só assim o YouTube entenderá que este vídeo é relevante e poderá alcançar mais vidas. Não se esqueça de assinar o sininho antes de sair deste vídeo. Faça o seu comentário daquilo que o Espírito Santo falou com você. Testemunhe e aproveite também para colocar o seu nome nos comentários para que nós possamos estar orando por você. Exerça a sua fé. Lembre-se, não se entregue ao problema. Se entregue à salvação. Venha conhecer Jesus.